CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E Gilberto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, e o TSE polemizando novamente vésperas das eleições, né? Propaganda no Twitter está proibido. Como controlar essa turma, hein? É difícil, hein, Letícia? Muito bem. Cada vez mais a internet vai ser mais utilizada por políticos, por essas pessoas, para divulgar suas plataformas, suas ideias, né? Suas novas propostas diferentes. E o TSE essa semana passada, na verdade, definiu que até o dia 5 de julho não pode haver nenhum tipo de propaganda eleitoral no Twitter. E, na verdade, a gente pode até estender isso para as redes sociais em geral, né? O Twitter é uma rede social, para as outras redes sociais também, né? O que acontece é que isso acaba limitando algumas situações, né? E coloca até alguma dificuldade você entender o que é, né? Ou seja, campanha política, o que pode ser feito como campanha política ou como, o que não é campanha política em relação a isso. Depois dessa data, de 5 de julho, candidatos podem fazer propaganda nos seus blogs, suas páginas pessoais, isso sem problema. Mas até dia 5 de julho, isso não pode ser feito. Uma coisa interessante é que o próprio TSE define lá na lei, dizendo o que é considerado campanha eleitoral. Então, o que diz que qualquer tipo de propaganda que induza o eleitor a concluir que aquele beneficiário, aquela pessoa, é o mais apto ao exercício da função pública. Por isso, ele considera, ou nesse entendimento, ele considera que isso seria uma campanha política e isso é proibido. Se isso for feito, ou se for identificado, se for de alguma forma registrado, a multa pode ir de 5 mil até 30 mil reais para o suposto, né, candidato que está fazendo a propaganda, né? Então esse é um problema. O problema disso, Letícia, é que, primeiro que é o problema de controlar, né? Como é que você vai controlar isso? Como é que você vai, talvez, registrar, imprimir uma página que fez algum tipo de alusão a uma campanha política e publicar na internet e mandar para o TSE, por exemplo. Mas outra situação que é bastante problemática são os perfis falsos. Ou seja, alguém pode criar um perfil em nome de outro candidato, não de um candidato, ou suposto candidato, e começar a publicar coisas que não estão exatamente de acordo com o que o candidato fez. E essa é a grande dúvida, que o TSE vai ter que tomar um grande cuidado, porque, e os candidatos também em relação a isso, né? Ou seja, eu até diria que para os candidatos que identificarem algum tipo de perfil falso criado na rede, imediatamente possam recorrer, por exemplo, à polícia para fazer um BO, para demonstrar que aquele é um perfil falso, que aquele é um perfil que não tem nada a ver com sua campanha política. E depois, pode usar as próprias redes sociais para denunciar esses perfis falsos, para que a própria rede social retire esse perfil do ar. Mas assim, eu diria que a gente vai ter muitas emoções aí ao longo desse ano. Vai ser uma situação assim, pós e contra, né? A gente sabe que política, eles fazem de tudo para poder fazer o marketing deles, né? Então, para chegar a uma situação de que, para dizer também que aquele perfil não é dele, é muito fácil também para ele poder montar uma situação dessa, então, né, Gilberto? Aí o TSE, e são processos de investigação lento, porque você recorre, porque os sites muitas vezes não estão, ou na maioria, a grande maioria das vezes não estão no Brasil, estão fora do Brasil. Então você tem que recorrer a um registro ou uma mandado judicial que vai interferir no escritório que o site tem no Brasil, mas que vai ter feito num site que está lá nos Estados Unidos, que as informações estão nos Estados Unidos ou em outro lugar. Então é um processo lento, um processo complicado tecnicamente de apuração, e a gente vai ter muita questão para ser analisada. Só uma dúvida, essa proibição é só no Twitter ou nas redes sociais como um todo? A proibição do TSE foi no Twitter, especificamente. Esqueceu do Facebook? Mas a gente pode estender, porque o Facebook também é uma rede social, ligado assim ao como o Twitter. Então, sim, na verdade, não tem... não é só... Apesar da manifestação do TSE foi especificamente do Twitter, eu diria que o entendimento é para todos os outros meios também. Então, o candidato, para não ter problema nenhum, como que tecnologicamente deve preparar essa equipe dele de campanha? Até o dia 5 de julho, né, ele pode ter o perfil dele no Facebook, pode ter o perfil no Twitter, pode emitir suas opiniões sem problema nenhum. Isso está claro lá, né? O que ele não pode fazer é fazer alguma propaganda, né, que possa ser entendida como uma campanha pré-eleitoral, né, antes do 5 de julho. Então isso é que ele não pode fazer. Ele pode continuar tendo seu perfil, pode dar opiniões sobre fatos do cotidiano, fatos que acontecem, opiniões como qualquer outra pessoa. O que ele não pode é fazer nenhum tipo de alusão à sua campanha ou sua suposta campanha que vai começar, né, ou um comparativo com outros candidatos. Isso ele não pode fazer até o dia 5 de julho, né, nessa situação. Né?
Os e-mails também tem uma situação interessante, viu, Letícia, sobre isso. É possível, ou é permitido que o candidato, depois do dia 5 de julho, também envie e-mails não solicitados, os chamados de spams ou propagandas eleitorais, sem problema nenhum para os seus supostos eleitores. O que ele não pode fazer também, que está vedado a ele, é compra de cadastros de e-mails. Ele não pode chegar num local, comprar lá 1 milhão de e-mails, né, e de um cadastro qualquer e usar esse 1 milhão de e-mails para fazer a propaganda ou mandar a propaganda dele. Isso também não pode, também é vedado pela lei eleitoral também. Agora, eu, no caso, internauta, tenho lá meu e-mail, eu tenho como uma forma de bloquear, se eu começar do nada a receber informativos, propaganda desses candidatos, como é que eu faço para bloquear, para ele nem ficar na minha caixa? O correto é que esse e-mail do candidato, ele tem uma forma de você ir lá e falar que não quer receber mais. E ele vai ser excluído a partir daquele momento do cadastro, né? Você pode também usar os filtros de e-mails que você, quando recebendo um e-mail daquele candidato, você pode já mover aquele e-mail diretamente para a lixeira e não vai ficar na sua caixa postal, por exemplo. Não vai nem entrar na sua caixa postal. É uma outra opção também para isso. Certo. Pode... Bom, questão de pesquisas também, que também foi um assunto do TSE. As pesquisas, quando são pesquisas feitas, aquelas enquetes que são feitas na internet, também estão liberadas, a partir de 5 de julho também, do mesmo jeito. Eu posso ir lá e fazer uma enquete no meu site, no meu perfil do Facebook, ou no meu perfil do meu blog, que tenha opiniões diversas, e eu não preciso registrar isso também no TSE, porque isso seria uma pesquisa sem um tratamento estatístico, sem nada formal. Então isso também pode estar liberado, também é liberado a partir do 5 de julho também, essa mesmo tipo de prática, isso aqui. Certo. Gilberto, chegou uma participação do ouvinte aqui, você já encerrou esse assunto? Já, porque o ouvinte ele já aproveitou a sua vinda aqui no estúdio, ele é o Cauê Alexandre, aqui de Vitória. Ele pergunta o seguinte: ele não consegue abrir o e-mail dele no computador de casa, no computador próprio dele. Quando ele tenta em outras máquinas, tudo acontece normalmente, ele consegue acessar normalmente. Será que o problema não está no computador dele, na configuração, alguma coisa? Pode ser, provavelmente, ou ele tem alguns tipos de e-mails precisam de ter instalado plugins como Flash, né? Ou ele tem algum tipo de bloqueio no próprio Fire pessoal ou no e-mail dele. Assim, infelizmente, pelas informações que ele passou, é difícil de identificar exatamente o problema, né? Mas com certeza, se ele abre em outros computadores e não abre no computador dele, é alguma coisa que está ou não configurada corretamente ou faltando no computador que ele tem de casa. É interessante ele observar, Cauê, qual é a mensagem de erro que aparece, ou se tem alguma situação. Eu até deixo disponível aqui já o e-mail do programa, o cbntecnologia@gmail.com. Pode entrar em contato, mandar um e-mail para a gente aqui. Eu analiso o caso e respondo a ele dentro do possível, dentro do que eu posso colaborar lá com o problema que ele está enfrentando. Tá certo, então, Gilberto. Tá. Muito bem, só comentando ainda sobre política, né? Falando sobre política, sobre eleição. Como acontece todo ano, né? Aconteceu ano passado e esse ano também, o TSE ele estabelece um período de testes da urna eletrônica. Então ele coloca a urna eletrônica disponível lá para alguns pesquisadores em Brasília e eles em 3 dias fazem uma bateria de testes para verificar a segurança da urna eletrônica. Esse ano, uma coisa interessante foi que um grupo da Universidade de Brasília, da UNB, conseguiu, né, através de testes, através de tentativas de invasão na urna, conseguiu identificar a sequência de votos. Ele não conseguiu identificar, né, ou seja, quem votou em que candidato, mas ele conseguiu identificar a ordem, tipo assim, o primeiro eleitor que entrou lá na urna votou no candidato A, o segundo no candidato B, o terceiro no candidato C, ou seja, ele conseguiu identificar isso, né, usando uma série de técnicas de invasão em relação à urna. Isso não quer dizer que a urna é insegura, ou seja, a questão não é essa, a questão é só que tem um ponto de vulnerabilidade que já vai ser corrigido para esse ano mesmo, ou seja, as urnas que estão indo para as sessões eleitorais que vão ser utilizadas pelos eleitores já vão ter essa vulnerabilidade corrigida. Então, o TSE usa, né, desse tipo de teste, né, com profissionais da área técnica, né, dentro da área de segurança da informação, para poder exatamente melhorar, né, a segurança do que a urna oferece para nós, né, eleitores aqui no Brasil. Gilberto, vamos voltar lá na questão do Twitter ainda da proibição. Tem uma pergunta aqui que chegou do ouvinte através do @CBN Vitória pelo Twitter, né? Viu? O candidato o ouvinte participando. O Gilberto também está fazendo uma consultoria jurídica aqui também, é mais pro lado jurídico que ele pergunta aqui, viu, Gilberto? O Alisson Assis, ele pergunta através do @CBN Vitória. E se o futuro candidato postar fotos de coisas que ele tem feito para a comunidade,
é considerado campanha antecipada? Essa é uma questão complicada, porque isso vai depender do entendimento do juiz. Às vezes nem eles se entendem na corte, né? Exatamente. Então, ou seja, isso é um entendimento, isso é uma coisa muito complicada e realmente é uma boa pergunta, Alisson, viu? Porque isso vai depender do entendimento do juiz. Se o juiz vai entender que ele está fazendo algum tipo de autopromoção, né, mostrando que ele é melhor do que os outros candidatos, os supostos candidatos nesse momento, pode ser considerado uma campanha eleitoral antecipada, e isso passivo de multa. Então, nesse ponto, os candidatos, agora falando para os candidatos, né, que estão aí pensando em usar as redes sociais, eu recomendaria muito cuidado, né, com essa situação, e tenham uma boa assessoria jurídica e muito cuidado com o tipo de assunto que vai postar e os comentários que vai postar na internet. Gilberto, assim, qual é o caminho para um candidato na seguinte situação? Ele não tem Twitter, a equipe dele não montou, mas apareceu lá um fake dele no Facebook ou no Twitter. Como que para quem que ele deve recorrer para tirar aquilo do ar, para informar, olha, isso não é meu, isso não está acontecendo? Minha sugestão é, primeiro, recorrer à polícia e fazer um BO. Você imprimir a página mostrando o perfil falso, vai lá na polícia, tem uma delegacia de repressão a crimes eletrônicos já aqui no estado, na Polícia Civil, vai lá e recorre um boletim, faz um boletim de ocorrência relatando o fato. Depois, com esse boletim de ocorrência, entre em contato com a própria rede social, que seja o Facebook, que seja o Google+, que seja o Orkut ou o Twitter, tem o contato, né, dos administradores e relata o fato para eles, explicando que é um perfil falso, que é né, e com isso ele pode assim, se antecipar a um possível problema que ele pode ter, né, em relação à questão do perfil criado em nome dele. Tá certo, então, Gilberto. Obrigada, viu, por sua participação aqui nessa sexta-feira. Obrigado, Letícia. Um grande abraço a você, os nossos ouvintes. Um excelente final de semana. Tem um final de semana que parece que vai ser de sol, né? Aqui para todo de sol, mas parece que a previsão para domingo é chuva, viu? Início da semana que vem também. Poxa, é bom para diminuir um pouquinho o calor, né? Chuva não, mas um friozinho tá precisando aqui, né, Gilberto? Melhor, né? E aí eu vou deixar aqui meus canais. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre o CBN Tecnologia, é só mandar um e-mail para o cbntecnologia@gmail.com. Também temos o Twitter, o Gilberto Sudré, e temos também o site, daqui a pouquinho tudo que a gente conversou vai estar lá no site, no gilberto.sudré.com.br.